Vamos falar sobre o Sol hoje, tá? Lembrando, né? Relembrando aí o que a gente já viu nesse grande curso de astronomia que estamos fazendo. A gente já viu Terra, né? Não é isso? Lembra aí, Terra. A gente falou o que sobre a Terra? Vocês A lembram? gente viu sobre A atividades gente, perfeitas. a gente viu as teorias de formação da Terra, a gente viu as camadas da atmosfera, a gente viu sobre o campo magnético da Terra, o negócio das auroras, Ok. a gente viu os pontos. Não é cardeal, não, esqueci o nome. Esfera celeste, né? A esfera celeste. Esfera celeste, a gente viu. As estações do ano, né? Isso, as estações do ano, e nas estações do ano também se encaixa o. Eu tô tentando lembrar o nome agora. Latitude e longitude. Aí. As coordenadas geográficas, os Isso, equinócios, coordenada geográfica. solstício, né? Nossa, solstício, Eu acho que verão, foi Gente, dessa inverno, vez. Gente, eu esqueci o nome norte, daquele no sul. negócio. que negócio. Que você falou que era muito importante. Como se fosse agora. Ele é muito importante, mas eu esqueci, né? Eixo rotação, essas coisas aí, né? A gente falou. Isso, tudo. Sim. Tá gravando, tá gravando. Mas em resumo, Terra e Lua. E aí depois da Terra, a gente falou sobre a Lua, tá? Que é o segundo corpo mais próximo da Terra. Aliás, que é o corpo mais próximo da Terra. Ah, tá. É o corpo mais próximo da Terra. Da Lua, a gente viu o quê? A gente viu teoria de formação. Teoria de formação, do que ela é feita, características, as fases, História, os eclipses solar e lunar, né? Que mais? os mares, sua rotação, Mares, rotação, as crateras, as suas fases. as fases, a gente já falou. Que mais? Ah, tá. E é isso, né? E a história, né? Você ouviu. E a Superlua, né? E a Missão Apollo. Missão Apollo, a gente falou da Missão Apollo. Eu assisti o filme, a gente também o mais falou sobre a antigo. influência Muito da bom. Lua nas marés da Terra. Exatamente, força de maré, que a Lua influencia nas marés da Terra. Perfeito. Então, foi até agora a gente viu isso, tá? Isso aí, gente, compreende mais ou menos, 50% do que a OBA cobra, tá? Então vocês têm aí 50% de conteúdo já. A gente vai avançar agora para um tópico que ele não é tão cobrado na OBA, tá? Só que ele é importante para que você entenda outros tópicos, perfeito? É por isso que eu vou falar do Sol de forma bem breve, porque a OBA ela não explora muito o Sol. Às vezes ela explora outras estrelas, não explora o Sol, ok? Mas como é importante, né? Eu acho que no curso de astronomia tem que ter o Sol, né? Porque ele é simplesmente o maior corpo que tem no nosso sistema solar, então eu acho que ele é relevante falar sobre ele, beleza? Então nessa aula aqui eu vou basicamente ficar só nas características gerais do Sol e como acontece a fusão nuclear, ok? Na próxima aula, que vai ser na próxima semana, eu vou falar sobre a morte do Sol, tá? Sobre a interação do Sol na Terra, e aí eu começo a falar dos planetas. Eu vou falar primeiro dos planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Marte. Professor, você não vai falar da Terra? Não, porque eu já falei da Terra, né? Então eu excluo a Terra desse grupinho. E aí depois eu vou falar dos planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, beleza? E aí a gente encerra a parte de Sistema Solar. Pronto. E aí depois, o próximo assunto que a gente vai abordar é física, ok? Então vamos começar, certo? Nossa estrela, o Sol, tá? A OBA, ela perguntou uma vez na prova qual era a estrela mais próxima da Terra. E aí tinha várias opções. A opção que a galera marcou, que a grande maioria marcou, era a Alfa de Orion, tá? A Alfa de Orion, que é chamada de Alfa Centauri, tá? Que é a estrela mais próxima da Terra. Só que ela não é a mais próxima da Terra, ela é a segunda mais próxima da Terra. Porque a estrela mais próxima da Terra é o nosso Sol, porque o nosso Sol é uma estrela. Olha só. Então, é uma informação que, se alguém não sabia, a partir de agora você tem que saber que o Sol é uma estrela e ela é a mais próxima da Terra, ok? O Sol é bem pequenininho, tá? Ele só é responsável por 99
mais de 99% da massa do sistema solar. Ou seja, se você colocasse a massa do sistema solar na balança, 99% seria só o Sol. E o resto, ou seja, que mais ou menos, né, 32%, 0,32%, seria o resto. Júpiter, os outros planetas, os meteoros, os cometas, os detritos, entendeu? Os planetas anões, o gelo, isso. Então, para você ver como é que é o tamanho da dimensão do Sol, tá? O Sol, ele é gigantesco, gigantesco, comparado com os outros corpos do Sistema Solar. Okay? Júpiter, que é um planeta enorme, olha ele comparado com o Sol. É pequenininho, pequenininho. Imagina a Terra. A Terra não dá nem para ver, ó. A Terra, Plutão, né? Que não é mais planeta. Mercúrio também. São bem pequenininhos. Então, você tem que entender que o Sol, ele é gigantesco. Geralmente, quando a gente vê algumas representações no YouTube, né? Nos livros, a gente não tem muita noção do tamanho do Sol. E a gente nunca vai ter uma noção, porque nossa cabeça ela não consegue compreender o tamanho do Sol, tá? Mesmo que a gente lê esse número 99,68%, nossa cabeça não consegue compreender quão grande é o Sol, porque a gente nunca viu uma coisa tão grande, tá? Então a gente tenta ficar comparando. Por exemplo, a Terra comparada ao Sol, a Terra ela seria uma moeda no centro do gramado do Maracanã, e o Maracanã seria o Sol. Então, para você ter uma comparação aí visual, tem uma moedinha, você coloca a moedinha no centro do Maracanã, seria o tamanho da Terra em relação ao Sol. Tá? Só para você ter uma ideia aqui de magnitude. Ok? E aí você sabe, né? Quando eu coloco um negocinho aqui amarelo, é porque você tem que tomar cuidado com esse dado aqui, tá? 99,68%. Esse rato aí é cabreiro, né? Eu sei que rato é um cabreiro aí. Bom, mas afinal de contas, o que é uma estrela? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Para um corpo ser considerado uma estrela, quais são os pré-requisitos, tá? Então, basicamente, as estrelas elas são grandes e luminosas esferas redondinhas, de plasma, tá? Plasma, pessoal, ela é um estado que a gente chama de estado de transição, ok? O plasma é o estado de transição entre o sólido e o líquido, só que numa temperatura altíssima. Tá? Então o plasma é um estado de transição, é como se fosse o pastoso. Então isso que é o plasma. Então as estrelas são feitas de plasma. Elas não são sólidas nem líquidas, elas são plasmáticas. E essas estrelas, né, luminosas e redondas, elas são mantidas por duas forças. Tá? Duas forças ficam meio que lutando para ganhar um embate, que a gente vai ver na próxima aula esse embate. Tá? Mas é basicamente uma briga entre duas forças que mantêm as estrelas. Que é a força gravitacional e a força com relação à pressão da radiação da estrela, tá? Então, é uma força empurrando a estrela para dentro e outra força empurrando a estrela para fora. E aí esse equilíbrio mantém a estrela íntegra, ok? Naquele formato redondinho. Só que em algum momento, uma dessas forças vai ganhar a luta, tá? Uma dessas forças vai ganhar a luta. Ou a gravitacional ou a radiação, tá? Que é essa radiação aqui, basicamente é uma radiação que vem da fusão nuclear, okay? Que a gente vai ver mais tarde. Tudo bem? Então basicamente é isso. As estrelas são grandes esferas luminosas de plasma que são mantidas por duas forças, a força gravitacional e a pressão de radiação, ok? Pesquisas sugerem que a formação dessas estrelas começou em torno de 180 milhões a 250 milhões de anos após o Big Bang. Então, o Big Bang explodiu 180 milhões de anos depois, né, mais ou menos nessa faixa, 180 a 250, que foram surgir as primeiras estrelas. Tá? Nós chamamos essas estrelas de protoestrela, que é uma estrela em formação. Ok? Basicamente, essas estrelas eram formadas por um acúmulo de gases superaquecidos em rotação. Ok? Essas estrelas eram formadas por nuvens de gases. Como era que elas eram chamadas, professor? Oi? Como elas eram chamadas?
Não entendi, não entendi, não entendi. Como elas eram chamadas? As estrelas em formação. Protoestrela. Protoestrela. Proto. Tá bom, Protoestrela. obrigada. Tá? Eram estrelas em formação, protoestrelas. Beleza? E aí essas estrelas, essas protoestrelas, eram formadas basicamente por poeiras, nuvens de gases. Então, você tinha no universo nuvens de gases, quente, muito quentes, nuvens de gases, em rotação. Quando elas começavam a esfriar e elas começavam a perder sua rotação, elas iam se aglomerando até formar materiais mais pesados, como ferro, e aí elas se aglutinavam em uma estrela. Tudo bem? Eu não vou me aprofundar aqui sobre como é o surgimento das estrelas, como é o processo, porque é muita coisa e eu acho que essas informações são desnecessárias para vocês agora. No futuro, aí, se vocês quiserem como curiosidade, a gente pode fazer uma aula sobre formação de estrelas. O objetivo da aula não é esse hoje, tá? Bom, o conjunto de estrelas são vistos no céu durante a noite, tá? Então, esses pontinhos aí que você olha acima da sua cabeça, no céu noturno, são estrelas. Longe ou perto da Terra, tá? Algumas delas são planetas, tá? As estrelas que não brilham, não ficam piscando, são planetas. E essas estrelas, elas são responsáveis pela energia dos sistemas estelares dela, tá? Basicamente, as estrelas, elas são o aquecedor do universo. Elas que mantêm a temperatura do universo estável, certo? Elas que mantêm o universo vivo. São as estrelas, são a fonte de energia. Então, elas são as fontes primárias de energia. É como se você pensasse numa cadeia alimentar, onde a planta está no topo, né? A planta fornece alimento para os outros animais, né? Alguém vai comer a planta e alguém vai comer aquele outro animal que comeu a planta. Esse é o ciclo da vida. É basicamente assim com as estrelas. As estrelas estão no topo da cadeia energética. Elas que enviam energia para os outros sistemas, tá? A nossa estrela, por exemplo, envia energia para a Terra. Ok? Tá, e por que as estrelas brilham? Essa aqui é a pergunta de ouro. Você olha para o céu, você vê aquela coisa brilhando, radiante, e todo dia você vê aquela coisa brilhando, e ela não para de brilhar. Por que ela brilha? Tá? Essa é a grande pergunta. As estrelas brilham, pessoal, porque elas fazem... Professor, eu vou sair rapidinho que minha mãe tá me ligando. Só um instante. Tá bem. Esse brilho das estrelas... quando eu era criança, eu pensava que as estrelas elas ficavam explodindo. O Sol era como se fosse uma explosão. Uma explosão. E aí por isso que ele brilhava. Né? Todo dia ele explodia. E eu não estava errado, né? Porque o que acontece dentro do Sol, na verdade, é uma série de explosões. Tá? Que não é explosão, na verdade, o nome é colisão. É uma série de colisões. E essas colisões, elas vão gerando energia. Tá? E é por isso que as estrelas brilham. Pelo processo chamado de fusão nuclear. Ok? Fusão nuclear. Pessoal, a palavra fusão, ela tem a ver com união, unir, fusão. Lembra Dragon Ball Z? Quando o Goku e o Vegeta fazem a fusão, eles se unem em uma cara só, né? Pois bem, no processo de fusão nuclear, existe também a fusão de núcleos, nuclear de núcleos, tá? Então, a fusão nuclear é a fusão de núcleos. Núcleo de quê, professor? Núcleos atômicos, tá? Núcleo atômico de átomos. Lembrando, o átomo ele é formado pelo seu núcleo e pela eletrosfera. A eletrosfera é uma nuvem de elétrons que cobrem os átomos, tá? Que ficam girando em torno do núcleo, ok? E o núcleo lá dentro é composto por duas partículas, que são os prótons, partículas positivas, e os nêutrons, partículas que não têm carga elétrica, que são neutras, ok? Então, ocorre a fusão nuclear quando dois núcleos atômicos, né, dois ou mais, você pode ter até a colisão de mais núcleo atômico, se juntam e formam um núcleo de maior número atômico, beleza? Já a gente vai esclarecer esses negócios de número atômico, já a gente vai entender melhor isso, tá? Eu só quero que você entenda o seguinte, a fusão nuclear é o processo de união de dois núcleos. Esses dois núcleos vão formar um núcleo maior, ok?
Só que essa fusão nuclear, para ela acontecer, ela requer muita energia. Muita energia. Assim, uma coisa inimaginável de energia. Tá? Mas, para acontecer ela, requer muita energia. Só que depois que ela acontece, ela libera mais energia ainda. É uma coisa bem estranha. Você dá muita energia para a fusão nuclear, mas quando ela acontece, ela libera mais energia ainda. Entendeu? E é nesse processo de consumir energia e liberar mais energia que ocorre o processo de liberação de energia do Sol, por exemplo, né? Que dá aquele brilho, aquela cor branca ao Sol. Beleza? Então é por causa desse processo da fusão nuclear. Ok? Então, para a gente entender a fusão nuclear, a gente primeiro vai ter que entender como é que funcionam os núcleos atômicos. Ok? Para a gente entender a fusão nuclear, a gente tem que entender como é que funcionam os núcleos. Tá? Então, eu vou começar agora a falar de química. Tá? Eu, professor de física, vou começar a falar de química. Tá? Se Deus quiser, vai dar certo. Então, vamos lá. Eu tenho que primeiro apresentar para vocês algumas partículas. Ok? Algumas partículas. Temos aqui a partícula mais elementar do universo. Ela é a partícula mais simples do universo, chamada de hidrogênio. Tá? Hidrogênio, o seu símbolo é o H, e ele tem apenas um próton no núcleo. Ó, essa bolinha verde aqui eu vou chamar de próton, tá? Então o hidrogênio ele tem apenas um próton no seu núcleo. O hidrogênio puro, a gente chama de hidrogênio 1, tá? O hidrogênio puro. Tudo bem? Então o hidrogênio, um próton no seu núcleo. E ele também tem os elétrons dele, tá? Tem um elétron lá. Só que a gente não vai aqui mexer com o elétron. A gente só vai falar do núcleo. Por quê? Porque a fusão é nuclear. Não tem a ver com elétron, tá? Mas é só para vocês entenderem que aqui tem o núcleo e tem um elétron aqui circulando nesse núcleo. Só que eu estou desprezando esse elétron daí. Tudo bem? A gente vai trabalhar só com o núcleo. Então esse aí é o hidrogênio, ok? Existe outro elemento que é um derivado do hidrogênio, que é chamado de deutério. Deutério. Ele é conhecido como H2, tá? Não é H ao quadrado, pessoal, viu? Não é H ao quadrado, é H2. O deutério, ele é um próton unido com um nêutron. Ó, ou seja, qual é a diferença dele para o hidrogênio? É que ele tem um nêutron. Certo? Esse é o deutério. O deutério é um hidrogênio com um nêutron. Ok? Então, essa aqui é um derivado, a gente chama de isótopo. É um isótopo do hidrogênio. Outro isótopo do hidrogênio importante para a nossa brincadeira aqui é o trítio. H3 é o trítio. O trítio, pessoal, ele é um deutério com um nêutron a mais. Ou seja, ele tem um próton e 2 nêutrons. Tá? Sempre os isótopos do hidrogênio eles vão ter só um próton. Ó, hidrogênio tem um próton, deutério um próton, trítio um próton. O que vai mudar entre eles é a quantidade de nêutron. Hidrogênio puro não tem nêutron. Deutério tem um nêutron no seu núcleo. Trítio tem 2 nêutrons. Ok? E aí, se você, por exemplo, adicionar um próton a esse núcleo, se você adicionar um próton a esse núcleo, você forma um novo elemento químico. Se você adicionar um próton nesse núcleo, você forma um novo elemento químico, que é chamado de hélio. Tá? O hélio, o gás hélio. Lá, sabe o gás hélio? Aquele gás que passava na Eliana antigamente, que o cara sugava o balão com gás hélio e ficava com a voz grossa? Pois é. Essa partícula de hélio, é chamada também como He4, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons na sua configuração. Ó, 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Esses nêutrons, pessoal, eles servem para separar os prótons, tá? Os prótons, eles nunca ficam juntos, um do lado do outro. Por quê? Porque eles têm cargas de mesmo sinal. E cargas de mesmo sinal se repelem, não se juntam. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então você precisa ter essas partículas neutras para separarem esses prótons. Tudo bem? Então, pessoal, até agora
entendido aí a nossa conversa? Sim. Sim, professor. Sim, Ah, professor. professor. Eita, O Hélio. esse sim aí foi tão assim, professor. Ah, O Hélio afina a voz, né? Não? eu acho que... Cara, eu nunca entendi direito como é que é esse processo, mas tipo, ele... Às vezes ele grossa, às vezes ele enfina. Que? Eu vi que era porque, tipo, o A ele percorre mais rápido no Hélio, né? Aí a sua voz dá a impressão de estar mais fina. Pois é, isso aí eu não... O A não, o som das suas cordas vocais ele percorre mais rápido no Hélio. Que é o A, fino. que é o A, né? O som, na verdade, É um movimento do A. Eu não vou saber dizer o que, é que acontece realmente, porque eu nunca parei pra coisar. Mas eu sei que o gás é aquele que afina a voz ou engrossa a voz. Eu não vou lembrar agora, tá? Mas é aquele que modifica a voz. Então ele, na tabela periódica, quando vocês vão olhar, o hidrogênio é o primeiro elemento. E o gás hélio e o hélio é o segundo. Ele é chamado de gás nobre, tá? Então, esses 4 carinhas aqui, ó, vocês têm que ter na cabeça de vocês, tá? Hidrogênio, deutério, trítio, hélio. O deutério e o trítio são isótopos do hidrogênio. O hélio é uma partícula diferente do hidrogênio, tá? O hélio é uma partícula totalmente diferente. Ele aqui é outro elemento químico. O hélio é outro elemento químico. Esses dois aqui, ó, o trítio e o deutério, são derivados do hidrogênio. Tudo bem? Eu falei pra vocês que núcleos atômicos eles não se juntam. Porque geralmente os núcleos têm cargas de mesmo sinal, tá? Eu sei que muitos de vocês não estão no terceiro ano. Eu acho que ninguém, né? Só o Will tá no terceiro ano. Só que no terceiro ano lá Eu também. tá no terceiro ano, tá? Pronto. Na física, eu acho que vocês já estão vendo isso. Existe uma coisa chamada lei de Coulomb, tá? Lei de Coulomb. Ou lei de Coulomb. Que basicamente diz o seguinte. Né? Tem uma formulinha lá e diz assim, ó. Cargas de sinais iguais. Quando você coloca duas cargas de sinal, ou seja, duas partículas que têm sinais iguais, ou sinal positivo ou sinal negativo, vai existir entre elas uma força de repulsão que vai afastar essas partículas. Ou seja, você pode aproximar, mas elas vão se repelir. E cargas de sinais diferentes, ou seja, um positivo e um negativo, vai existir entre eles uma força de atração que vai atrair eles, tá? E é basicamente isso que vai acontecer aqui, ó. A fusão nuclear, ela vai usar esse princípio é uma força que vai superar a força de repulsão. É como se você tivesse dois ímãs. Já brincaram com ímã? Que você quebra um ímã e aí você vai tentar juntar e você não consegue? Fica tipo uma força, realmente uma força de repulsão? Pois é. A fusão nuclear, ela basicamente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dar energia para esse negócio até que eles se juntem. Eu vou juntar eles à força. Basicamente isso. Você não quer juntar por bem, então você vai juntar por mal. Ok? Só que na hora que eles se juntam, eles liberam toda a energia que eles ganharam. Certo? Então eu vou só pegar uma água pra mim e a gente já passa pro próximo tópico aí, que é mais cabuloso que esse. Enquanto isso aí, vocês ficam aí com essa tela aí pra vocês memorizarem aí a brincadeira aí.